Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros internautas, que todos nós possamos ter um dia, uma manhã com muita luz e com certeza teremos muito aprendizado com o nosso companheiro Bira, que vai trazer o assunto hoje é sobre o Livro dos Médiuns, as reuniões e sociedades espíritas, e o nosso companheiro Carlos irá fazer o comentário do Evangelho, que será o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, com certeza, todos nós receberemos mais uma manhã de estudos, aprendizados, e os companheiros que também se encontram no passe de cura. Então, a gente vai lembrando, dando os avisos da nossa casa, que a nossa casa tem estudos de domingo a domingo, presenciais e lives, e todos aqueles que puderem e desejarem serão muito bem-vindos ao estudo. E nós também temos aqui a nossa obra social, que funciona aos dias de sábado, de 8 da manhã até o meio-dia. Aqueles também que quiserem conhecer e receber o lírio de Antônio de Aquino, porque a nossa obra social leva o nome do nosso querido e muito amado Antônio de Aquino, e todos nós que estamos junto a essa obra, todos nós que somos assistidos e colaboradores, recebemos ao entrar aqui um lírio perfumado desse espírito amoroso e generoso. Nós temos a evangelização na obra social, que é desde os bebês até as mães, crianças, jovens, adolescentes e as mães. E os bebezinhos, não é? Então, quem quiser conhecer e quiser e puder participar, venham à nossa casa, falem com a direção da casa para poder trabalhar, se for o caso, porque é muito bom a gente trabalhar junto à obra social, porque a gente lembra que nós somos assistidos espirituais e nós recebemos muito nesse trabalho de evangelização. Aprendemos, trocamos, é muito bom. E como é uma casa que tem a obra social, todos nós que pudermos colaborar com a casa, com mantimentos, roupas, agora agasalhos, calçados, todos nós podemos trazer. E também nós temos aqui atendimento médico. Aqueles que tiverem medicações dentro da validade também podem trazer, porque às vezes o médico nos receita uma medicação e às vezes sobra alguma medicação. Então, essa que sobra, muitas vezes vai atender a necessidade daquele que vem aqui no atendimento médico. Então, a gente também agradece. E a gente vai dar agora início, então, aos nossos estudos, e nós vamos lendo o Evangelho, que o nosso companheiro Carlos, como eu já falei, irá fazer o comentário no momento do passe. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é de 1 a 6, a gente não vai lê-los todos. Item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia.
é uma anotação de Mateus no capítulo 5, versículo 7. Item 2. Se perdoares aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Também é uma anotação de Mateus no capítulo 6, versículos 14 e 15. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. Está em Mateus também, no capítulo 18, versículo 15 a 21 e 22. Então, vamos fazer a nossa prece para darmos início à nossa reunião pública. Senhor Jesus, há mais uma manhã nos encontramos aqui no SEAP, essa casa que nos acolhe, que nos esclarece. E hoje teremos o estudo na manhã sobre o Livro dos Médiuns, aonde o nosso muito querido Ubirajara, o nosso querido Bira, irá trazer os seus estudos do capítulo 18, 19, Reuniões e Sociedades Espíritas, e o nosso Carlos, o Evangelho, capítulo 10. Que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, possamos receber esse estudo em nossa alma, para que melhor possamos nos conduzir na nossa vida. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga da nossa casa. Agradecemos ao nosso querido e muito amado Altivo, e a ele pedimos que abençoe o nosso Bira no momento do seu estudo. Agradecemos a Ti, Jesus, como mestre, como pastor e como irmão maior de nossas vidas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que a tudo isso permite. E em nome desse Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, é o capítulo do Livro dos Médiuns, Reuniões e Sociedades Espíritas, vai do item 324 ao 333, ou seja, 333. Eu só vou ler um pedacinho do item 324, reuniões em geral. As reuniões espíritas podem oferecer grandíssimas vantagens ao permitirem o esclarecimento pela troca recíproca das ideias, pelas questões e observações que cada qual possa fazer e das quais todos podem tirar proveito. Mas, para delas retirar os frutos desejáveis, são necessárias condições especiais, que vamos examinar,
pois erraria quem as comparasse às sociedades comuns. Aliás, sendo as reuniões em todo coletivo, o que lhes diz respeito é a consequência natural das instruções precedentes. Elas devem tomar as mesmas precauções e perseverarem-se dos mesmos enganos que os indivíduos. É por isso que colocamos este capítulo em último lugar. As reuniões espíritas apresentam características muito diferentes, de acordo com o objetivo a que se propõem e suas condições de ser. Devem também, por isso mesmo, deferir. Conforme a natureza delas, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Que o nosso companheiro altivo possa abraçar o nosso Bira. Bom dia a todos e bom dia a todas. Mais uma vez na Casa Espírita, mais uma vez especificamente na Casa Espírita de Altivo Panfiro. Um ser que quem conheceu, quando encarnado aqui na Terra, trouxe uma contribuição que não tem tamanho para cada um de nós. Eu tive assim a alegria, a honra, o prazer, a felicidade de ter convivido um pouco da minha existência terrena, dessa minha existência terrena, com essa pessoa, com esse ser, com esse homem, que muito me ensinou, que trouxe para mim muitos caminhos, sem nunca ter dado, entre aspas, nenhum conselho. Mas a gente lia nas entrelinhas das conversas que a gente tinha com ele, né? A gente lia nas entrelinhas e procurava entender o que ele estava querendo dizer ali. Certamente aprendeu com Jesus, né, que adotou sempre esse método. Nunca falou para que quem quer que seja faça isso ou faça aquilo, e sim deixava que as pessoas, a partir de uma reflexão, pudessem fazer aquilo que ele dava ali como orientação, nunca como conselho, mas como orientação para que a gente refletisse e pudesse adotar ou não aquele caminho, né? Então eu agradeço imensamente, né, e rogo a Deus que Deus permita que eu, ao desencarnar também, que eu possa estar com ele em algum momento, nem que seja para dizer para ele: obrigado, Altivo, obrigado por tudo. Você facilitou muito a minha caminhada, porque você me fez entender muitas coisas, né? Esse é o recado. Certamente ele deve estar presente aqui, porque é a casa que leva o seu nome, então ele deve trabalhar ativamente lá pelo plano espiritual para que essa casa possa ser o porto seguro de centenas e centenas de pessoas que ele fez como sendo o Leon Denis, né, o Centro Espírita Leon Denis, o porto seguro de todos nós, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na sua casa. Das reuniões e das sociedades espíritas. Em 1º de abril de 1858, lá se vão 166 anos, foi criado praticamente o primeiro centro espírita do planeta, na França, por Allan Kardec, que vem a ser o próximo capítulo, capítulo 30. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 29. Né? Então, no capítulo 30 vai ter o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E uma coisa a gente observa muito fortemente nesse regulamento, como observa em toda a obra que Kardec compilou. Não é doutrina kardecista, não é doutrina Allan Kardec, é doutrina dos espíritos, que foi
codificada, foi compilada por Allan Kardec, né? Esse gênio do seu tempo, né? Que até hoje nos deslumbra com a sua capacidade intelectiva e com os seus conhecimentos. Então, em 1º de abril, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos. Eu estou focando bastante, enfatizando muito a palavra estudo, porque em todo o regulamento a gente vai ver muito forte esse convite que Kardec faz a todos para estudarem. Tanto é que hoje é das reuniões e das sociedades espíritas, e a gente vai falar das reuniões. E essas reuniões, muitas delas, né, elas podem ser de estudos e podem ser as reuniões ditas mediúnicas. E para você estar numa reunião que é mediúnica, você tem necessidade de estar nas reuniões que são reuniões de estudo. É necessário, é fundamental que o médium estude e estude muito. Isso é muito fácil para a gente entender se a gente pensar dessa forma. Se você na sua vida, aqui, reencarnado nesse momento, você pretende ser médico, engenheiro, advogado, qualquer tipo de profissão que você queira vir a ter, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Você vai ter que estudar e estudar muito para isso. Para ser médium de trabalho, né, porque médium todos nós somos, porque é orgânico, não é nada do outro mundo, né, para que a gente possa ser um médium à disposição de trabalho. E se nós estamos à disposição de trabalho, foi porque faz parte da nossa programação reencarnatória. Eu pedi para vir com mediunidade um pouco aflorada ou muito aflorada, para poder trabalhar com essa mediunidade nos locais onde se trabalha com essa mediunidade de forma honesta. Porque a mediunidade foi dado para todos nós gratuitamente, e gratuitamente eu tenho que oferecer a serviço nos locais onde eu estiver trabalhando com ela. Não importa se é centro espírita, não importa se é centro de umbanda, candomblé, não importa nada disso. Em qualquer lugar, se a gente estiver desenvolvendo e trabalhando com essa mediunidade de graça para o bem do próximo, a gente está fazendo o que Kardec nos convida a fazer através de todo o estudo de O Livro dos Médiuns, que é um livro fundamental para quem vai trabalhar numa casa espírita. E aqui ele fala das reuniões, né, e das sociedades. Sociedades vai ser o próximo capítulo, que a gente vai ver o regulamento, a gente vai ver como é que se dá uma sociedade, ou seja, como é que é a formação de um centro espírita, digamos assim. E a gente tem as reuniões de estudo. De um tempo para cá, essa doutrina é de 1857 para cá, lançamento de O Livro dos Espíritos, né? E aí, com o passar do tempo, como sempre, a natureza não dá salto, ela é lenta, devagar, toda essa codificação ficou à parte, né? Ela teve até uma época que ela foi toda ela queimada lá no Alto de Barcelona, né? Outra história, outra palestra, né? Então, essa doutrina e os livros ficaram nas nossas, entre aspas, estantes, à parte, durante muito tempo. Eu conheço muitas pessoas que tinham o Evangelho, o Livro dos Espíritos, porque a bisavó deu para o bisneto o livro de presente, mas a pessoa nunca abriu, ficou lá encostado. E vai passando, né, o tempo, e as coisas vão de bisavó, tataravó, para bisavó, para avó, para mãe, para filha, e vai passando de geração em geração, até que algum membro da família resolva pegar o livro e estudar e fazer dele um caminho para a sua existência reencarnatória. E aí o que vem acontecendo nesses últimos tempos? Isso é muito recente, muito recente. Eu tenho 76 anos, né? Então eu sou de um tempo em que meu pai era doutrinador, mas esse tipo de doutrinador que nunca estudou.
era na marra, era quando acontecia, né? Então, o que acontecia? Só para ilustrar um pouco da necessidade que nós temos de estudar tudo isso. Minha mãe que era uma médium, né, bastante aflorada. E ela recebia, como era uma médium deseducada, não tinha educação mediúnica, como ela era deseducada, ela recebia só espíritos daquele tipo, né? Que às vezes a gente conhece bastante bem. E esses espíritos que a minha mãe recebia, né, que eles se utilizavam das suas cordas vocais e do seu corpo físico para poderem se exteriorizar, para poder chegar, eles chegavam muito alterados, e a tendência dele, a raiva deles com relação ao meu pai era muito grande. Então minha mãe pegava meu pai por aqui, pela camisa, né, e suspendia, e jogava meu pai longe, né? E meu pai começou a conversar com esses espíritos, mandando eles acalmarem e perguntando por que eles faziam isso, e por aí. Isso tudo sem ter lido nada de espiritismo, sem ter conhecimento de nada de espiritismo. E aí os espíritos começaram a se interessar pela conversa dele. E começaram a vir, mas já vinham mais calma para conversar. E aí meu pai, né, ele era de Sergipe, ele criou um centro espírita lá em Sergipe, com Martins Peralva, né? E aí começaram os trabalhos. Mas os trabalhos daquela época, ninguém dava importância a isso aqui, ao estudo. Todo mundo, como sempre, né, dava importância ao fenômeno. Então, durante muitos anos, por exemplo, numa reunião como essa, se anunciasse que alguém aqui iria receber um espírito, isso aqui estava lotado de gente. Tinha fila na porta para entrar. Mas como a gente não tem mais, né, esse tipo, porque há uma evolução também nesse setor, nós aqui estamos propagando o estudo, aí somos só nós. Por que isso aqui não é cheio de encarnados? Porque desencarnados está lotado. Agora, de encarnados, por que não está isso aqui lotado de gente, né? Então, é algo que, como a gente falou, a natureza não dá salto, ela é lenta, ela é devagar, não é para todo mundo, nem todo mundo está preparado para isso aqui. Ela vai pouco a pouco, como vem sendo ao longo do tempo. Aí, o que aconteceu? Meu pai e minha mãe se mudaram para o Rio de Janeiro, né? E aqui também, meu pai também fez centro espírita. E nós éramos 6 filhos. E eu me lembro, muito vagamente, quando eu devia ter 6, 7 anos de idade, né, que a gente ia para o centro espírita, mas era uma palestra, era um estudo, né? E logo, logo as pessoas se entediavam, não queriam muito, eles queriam, era como era no começo, na França, né, nas mesas girantes, as pessoas iam pelo espetáculo, né, de ver aquilo era um show. Ninguém falava de espiritismo, nem de espírito, nem de nada inteligente que pudesse estar movimentando aquelas mesas, né? E aí meu pai criou também no Rio de Janeiro, mas a minha mãe começou a ficar com muita raiva disso, muita raiva, né? Porque estava se dando mais atenção para o espiritismo do que propriamente para ela, né? Então os espíritos se aproveitavam bastante disso. Eles vieram morar, e morávamos em Botafogo, vieram morar em Jacarepaguá, e meu pai, no fundo lá da casa, criou uma sala para esse tipo de trabalho, para não contrariar mais minha mãe. Minha mãe nunca ia. Então vinham amigos deles, mas eram amigos da Umbanda, mas só que não tinha manifestação de Umbanda, eles sentavam em volta de uma mesa, né, e lia o Evangelho, só lia o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso com uma pequena assistência, plateia, né, de no máximo 6, 7 pessoas, né, que sentavam aqui atrás, a mesa aqui, e lá do outro lado uma cadeira. E no final da leitura, né, tinha um tempo, cada uma dessas pessoas
iam até lá sentar e os médiuns iam dar passe na pessoa. E nisso que o médium se aproximava da pessoa, um ou outro exteriorizava, né? Psicofonava, recebia um espírito, entre aspas, dito obsessor daquela pessoa que estava ali. E meu pai é que doutrinava, né? E meu pai conversava com ele, e ia, levantava, vinha outro, levantava, vinha outro. Dos 6, a mediunidade aflorada era só comigo. Os outros, até hoje, nunca se interessaram por doutrina espírita, porque para eles não precisa, quem precisava era eu. E eu passei por um processo de obsessão muito forte, muito forte. Por quê? Tinha a mediunidade a serviço e isso atraía os outros espíritos, que já que eu não ia para o trabalho, os bons espíritos, que respeitam o nosso livre-arbítrio, ficavam na dele. Mas os outros não respeitam, e então eu sofri durante um tempo para poder entender. Até que eu fui para a mesa que meu pai dirigia, né? E quando eu fui para a cadeira, todos os médiuns levantaram para ir lá dar o passe. Quando todos levantaram para o passe, todos receberam obsessores que estavam ligados a mim. 6 meses fazendo isso, 6 meses, e meu pai conversava com todos, né? Pouco a pouco eles foram me deixando, e aí eu comecei a me interessar por tudo isso, né? Por que acontecia isso? Um interesse mais a nível intelectual, né? Intelectivo. Eu queria estudar para saber por que isso acontecia, né? Até que comecei a trabalhar lá no Maria Angélica. Maria Angélica tinha 1 ano de idade, né? Eu comecei a trabalhar com a Vera lá, e com todas as mediunidades afloradas, e trabalhando com tudo, né? E a gente fazia consulta com quem? Com o altivo. Então lá ia eu e Vera para o Leon Denis, para o altivo nos ensinar. E quando eu entrei no Centro Espírita Leon Denis, eu fiquei estupefato, eu fiquei maravilhado. Eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse encontrar, desculpe se eu me emocionar, né, que eu pudesse encontrar um lugar como aquele. No que eu entrei, eu recebi uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. E eu fiquei apaixonado por tudo. Então eu ia para lá sempre que eu podia. Maria Angélica, Leon Denis, Maria Angélica, Leon Denis. Até que um dia o tio falou que nem eu nem ela podíamos ficar juntos, porque nós éramos 2 guerreiros e a gente tinha que se separar para poder espalhar a doutrina dos espíritos. Se ele falou que eu ia fundar um centro espírita, coisa que nunca passou pela minha cabeça, né? Mas foi daí que a minha vida mudou totalmente e completamente. Eu fiquei um fanático. Porque isso aqui respondia a todas as minhas perguntas, as minhas ansiedades, as minhas dúvidas, ao meu sofrimento. Toda vez que eu me envolvia com a doutrina espírita, eu ficava muito melhor comigo mesmo, né? Eu sentia uma paz muito grande. Aí eu fui perceber, estudando, que a minha programação nessa reencarnação era para que eu pudesse me dedicar à mediunidade. Então eu comecei a estudar, né, desesperadamente todos os livros que me chegavam à mão. Fanatismo mesmo, porque me fazia uma coisa tão boa, né, que eu não queria saber de outra vida, queria saber de estudar. E daí é que nós criamos o CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, e soubemos que era Jesus Gonçalves, que eu nunca tinha ouvido falar, lá na Casa da Prece do Chico Xavier, com o Chico Xavier. E aí
o que nós nos propomos? Ser praticamente uma cópia do Leon Denis. Nós começamos a imitar tudo que o Leon Denis fazia, né? E faz até hoje. E hoje eu tenho muitos amigos no Leon Denis, faço várias palestras lá durante o ano todo, até hoje, quando eu entro lá, né, e quando eu entro num centro espírita especial, mas lá foi o primeiro que me trouxe nessa grandeza, né, me despertou para essa vida nova, né, quando eu entro lá, eu sinto que eu estou entrando no paraíso, né? Eu não sei se no nosso lar é assim, né? Mas eu sinto uma coisa assim que me traz, né, uma alegria, me dá vontade de ficar lá dentro, morar lá dentro. Eu já falei que eu vou levar um colchonete, né, mas ninguém acredita, né, então deixa para lá. Então vamos aqui, como a Dália já leu aqui o primeiro, que ela fala assim, né, que as reuniões elas podem ser frívolas, experimentais e instrutivas, né? A frívola, o nome já está dizendo, né? São reuniões, né, de pessoas que só veem um lado divertido das manifestações, que vão para ver as pessoas receberem espírito. Se aqui fosse assim, ou em outros centros espíritas fosse assim, estariam lotados, porque a pessoa não quer saber como que isso acontece, a pessoa quer só ver esse espetáculo, né? Isso pouco a pouco vai saindo. E se diverte com os espíritos, né? Os espíritos levianos, porque se a gente fizermos reuniões frívolas, é para nos divertirmos. Lembra aquelas reuniões dos copos? Né? Aquilo ali é uma reunião frívola, né? Uma reunião para se divertir. E espírito sério, espírito superior, jamais participaria de uma reunião como aquela, porque aquilo ali é para se divertir, né? Então, se a gente quiser ter a companhia dos bons espíritos, que a gente faça boas reuniões, né? Que não faltam por gozarem nelas. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, né? Como a gente já viu, e tem muitos médios que estão trabalhando com a sua mediunidade, porque tem a mediunidade ali, né, mas de uma maneira equivocada. Tem médios que trabalham para trazer a pessoa amada de volta, né, pelos módicos R$200, né? Tem pessoas que dão notícias, né, de parentes que estão distantes, também cobrando um certo valor. Ou seja, não é que a pessoa não seja médium, não tenha mediunidade, ela pode até trazer essas informações, mas essa mediunidade ela vai sendo cada vez mais afastada dela. A própria espiritualidade vai fazendo com que ela suspenda essa mediunidade, porque ela está usando de forma equivocada. Que se pede aos espíritos as perguntas, né, banais, predição de futuro, que lhes põe à prova perspicácia em adivinhar as idades. Olha que coisa mais incrível, né? Ou que cada um tem no bolso, né? Ou seja, adivinho, em revelar segredinhos e 1000 outras coisas de igual importância. Essas reuniões, às vezes, podem trazer um prejuízo muito sério para as pessoas que vão em busca de saber determinadas respostas para as suas perguntas. Elas podem ali, por exemplo, a pessoa falar para ela que tem uma pessoa tentando prejudicá-la. Você já deve ter ouvido falar nisso, você já deve até ter passado por isso, porque eu já passei, né? Pessoas que dizem assim que tem alguém fazendo trabalho para você, né? E a gente fica, porque a gente não tem conhecimento, não tem estudo, a gente fica meio que apavorado e pergunta o que fazer. E o que fazer, geralmente, é gastar dinheiro, não só para pagar aquela médium, mas também para comprar determinados produtos, achando que esses produtos vão afastar qualquer, né, sistema, sintoma de maldade com relação a nós. É tudo aqui, gente, ó. Porque se eu acho, né, se eu penso que fulano vai me fazer o mal,
não é um despacho que ela fez que vai me fazer o mal. O que vai me fazer o mal é o que eu penso que ela vai me fazer o mal. Então não é aquele alquidar que chama, né, a farofa, o frango, a cachaça, que vai me fazer mal. Isso não faz mal a ninguém, né? O que faz mal é a energia que a gente coloca ali. E é isso que vai trazendo para a gente a maldade. Porque quando a gente se afasta disso e não acredita nesse tipo de coisa, né, isso não vai acontecer absolutamente nada com a gente, né? Se acontece é porque eu quis que acontecesse, não porque aqueles produtos fizeram acontecer. Tais reuniões são sem consequência, mas como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes. A gente pensa que às vezes os espíritos inferiores, eles são inferiores e não são inteligentes. Eles são inferiores e são muito inteligentes. Isso a gente vê até hoje nos espíritos que estão reencarnados. Espíritos muito inteligentes, mas são inferiores nas suas ações, na sua moral, mas têm uma inteligência, né, muito aguçada. E aí vão falar, que a gente tem que ir avançando, porque a lição é grande, né? Tais reuniões são sem consequência, mas como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, de bom humor e bastante jovialidade, dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos de que o observador pode tirar proveito. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa mostra, ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de uma grande capital pela de alguns de seus quarteirões. Ou seja, a vida da cidade do Rio de Janeiro não se restringe a alguns quarteirões, ela é todos os quarteirões. A minha vida não se restringe a determinados assuntos que é referente à minha vida, e sim a todos os assuntos que são referentes à minha vida. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem a reuniões deste gênero. Não tem ali espírito elevado. Tem ali espírito brincalhão, espírito gozador, espírito que não está ali para fazer nenhum bem para a gente, né? Pode não estar nem para fazer mal, mas não está para fazer o bem. Está para se divertir, né? Quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve francamente chamar espíritos levianos, do mesmo modo que, para divertir uma sociedade, chamaria truões, palhaços, né? Pessoas que divertem a gente aqui nesse momento, né? E aí a gente vai para as reuniões experimentais. Essas foram as reuniões frívolas. Tem as reuniões experimentais. Tem particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. Geralmente, essas reuniões elas são restritas, elas são fechadas. Materialização, né? Quem faz bastante dessas reuniões é o Frei Luís, né? O Frei Luís é um centro espiritualista, né? Centro espírita é esse aqui, é o CEOI, é o Leon Denis, são centros espírita, ou seja, estão voltados apenas para o estudo da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Outros centros que apresentam, né, a Umbanda, o Candomblé, o MAP, o Frei Luís, são centros espiritualistas. Nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista, né? Então, nós estamos dentro da classificação de espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, porque tem muitos centros de, por exemplo, de Umbanda, de Candomblé, principalmente, eles não fazem estudos, né? Alguns até já estão fazendo. Eu já fiz até palestra em centros de Umbanda, né? Então, alguns já estão até se dedicando a estudar. Eu tenho um sobrinho que ele é da Umbanda, lá de Teresópolis, e ele estuda muito. Ele tem cada livros enormes de estudo para estudar sobre esse segmento, né? Sobre a Umbanda, né? Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo, né? Essas reuniões experimentais. Os incrédulos saem dela mais admirados do que convencidos,
né? Não se preocupa, quer ali para ver apenas um espetáculo, mas não quer, diferente de Kardec, né? Kardec, quando viu as mesas girantes, o que ele pensou ali? Ele não pensou que foi ali só para divertir, né? Ah, que lindo, que bonito, como é que isso, aquilo, outro, e aplaudir, blá, blá, blá. Não. Ele pensou logo, né? Se isso acontece, existe algum princípio inteligente que faz isso acontecer. E foi pesquisar, e foi estudar, para saber por que aquilo acontece. Interessante que aconteceu isso também com Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves, quando se casou pela segunda vez, ele já estava internado num leprosário, né? A sua mulher, Anita, que não tinha hanseníase, mas moveu mundos e fundos para ser internada com ele, mesmo sem ter a hanseníase, isso lá por volta de 1900 e pouco, né? E quando ele começou a se sentir muito mal, ele quis mudar de leprosário, de asilo colônia, né? Porque onde ele estava, em Aimorés, não tinha condições, né, de aparelhagem para poder amenizar a dor que ele sentia, principalmente no fígado, né? E ele pediu para ser transferido para um outro leprosário em Bauru, que tinha melhores condições. E, no meio do caminho, quando foi transferido, ele começou a se sentir muito mal e ele parou em Pirapitingui. E ali ficou, né, até a sua morte. E quando a esposa dele desencarnou, que estava lá no leprosário, o filho dele também era ranceniano, estava lá no leprosário. E a mulher dele, do filho, né, começou a sentir muita aproximação. Naquela época não se falava nada disso, ali não se estudava, ninguém sabia de nada, né? Ela começou a ela começou a ver o espírito da Anita ao lado do corpo. E começou a falar coisas que só Jesus e a esposa tinham conhecimento. E isso trouxe para Jesus Gonçalves assim, uma curiosidade muito grande. Até então ele era ateu, ele não acreditava em Deus, né? E aí ela começou, né, a se balançar toda, se tremer toda por conta da manifestação do espírito. E ele chamou, né, ficou muito zangado, muito aborrecido, mandou ela parar com aquela palhaçada, né? E ela não parava, e ele chamou os enfermeiros para segurá-la. E os enfermeiros não conseguiram, né, fazer com que ela parasse segurando ela. E veio o enfermeiro, né, que só impôs a mão, não tocou nela. E quando impôs a mão, ela, né, saiu toda a exteriorização dali do espírito que estava atuando sobre ela. Isso surpreendeu ainda mais ele. Ele não conseguia acreditar. E uma outra coisa também que fez com que ele acreditasse e buscasse estudar, ele fez exatamente como Kardec, ele foi buscar estudar sobre aquilo. Num dia que ele estava com uma dor muito forte no fígado, ele pegou um copo d'água e botou na mesa e desafiou Deus. Se esse Deus existe, que ele coloque um remédio nessa água, dou 1 hora, ainda deu prazo, dou 1 hora para colocar o remédio nessa água e que pare a minha dor, né? E quando ele colocou a água e tomou, a água estava amarga. E ele chamou um outro companheiro, tomou a água e a água estava amarga. E a dor desapareceu. E são esses fatos, essas comprovações, né, experimentais, que fez com que ele fosse buscar explicações para isso. Ele queria saber como que acontecia isso da água e como que acontecia um médium ter só com as mãos ter parado aquela exteriorização. E aí, qual foi o primeiro livro que chegou às mãos dele? O Céu e o Inferno. E ele começou a estudar avidamente e acabou criando um centro espírita dentro da colônia de Pirapitingui, dentro da colônia de rancenianos, né? E Jesus Gonçalves, desde a época em que era visigodo,
ele tem a proteção, né, e a orientação de Aurélio Agostinho, Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Então, essas são as reuniões experimentais, aquelas que as pessoas vão muito mais por curiosidade, por espetáculo, do que por aprendizado. E as mais importantes são as reuniões instrutivas, que apresentam um caráter muito diverso, e como são as que em si pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições que devem satisfazer. Ou seja, vamos nos ater mais a essas reuniões, porque são as mais sérias. As outras só para a gente poder ter o conhecimento. A primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssimas, que não podendo sublime aliar-se ao trivial, nem ao bem ou mal, quem quiser obter coisas boas, precisa dirigir-se aos bons espíritos, né? Então, isso é uma questão. Se você quer coisas boas, você vai ter que se dirigir aos bons espíritos. Isso não é diferente na nossa vida aqui de relação. Se eu quiser conselho, se eu quiser ensinamento, se eu quiser saber coisas boas, eu vou em busca de pessoas que possam me dar isso. Não vou em busca de pessoas que são pessimistas, que estão com raiva, que estão, né, no momento infeliz da sua vida, porque essa também só vai me passar coisas ruins, né? Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Então, para tudo que a gente faz na nossa vida, inclusive, né, nas nossas reuniões sérias, a gente tem que saber qual é a utilidade dela. Para que a gente está aqui fazendo? Então, a gente tem, na mediunidade, as reuniões da nossa casa, aqui também, eu acho que também, no Leão Denis também, né, na maioria das casas espíritas, tem as reuniões mediúnicas de desobsessão, né? Algumas casas, isso no passado era mais comum, hoje já não é tanto. As reuniões mediúnicas de desenvolvimento. Mas você não pode desenvolver algo que está com você deseducado. Então você tem que educar a sua mediunidade para poder desenvolver bem. Isso é em qualquer coisa, na vida da gente, né? Para que eu possa escrever bem, eu tenho que desenvolver a minha escrita, eu tenho que treinar isso, eu tenho que estudar para isso, para que eu possa desenvolver bem aquilo que eu quero desenvolver em mim, né? E na mediunidade não é diferente. E como é que a gente educa a mediunidade? Através do estudo. Através do estudo. Então, antigamente, eu ainda fiz parte disso, né? Lá na mesa do meu pai, era chamada mesa de desenvolvimento mediúnico, mas era uma confusão tamanha, né? Porque um psicografava, o outro psicofonava, o outro tinha evidência, o outro tinha isso. Então ninguém se entendia ali, era uma parafernália, não dava para você controlar absolutamente nada. Até que a gente começou, né, isso eu aprendi lá no Leão Denis, com o altivo, né? Ele pegava a minha mão, me levava para as mesas de obsessão, pegava a minha mão, me levava para a sala de tratamento, e eu ia aprendendo tudo aquilo que eu tinha que aprender, né? Para poder fazer direito, né? E a gente, assim, mas como é que a gente sabe que está fazendo direito? Pela quantidade de pessoas que vão lá, né? Como aqui um dia também, isso aqui vai ficar lotado de pessoas, porque a espiritualidade ela vai trazendo as pessoas que necessitam, dependendo do foco de energia dessa casa, que essa casa se propõe a isso, então a espiritualidade ajuda. A espiritualidade, ela investe em todos aqueles que estão querendo trabalhar no bem. Elas investem maciçamente, né? Então, não é à toa que foi feito um centro dessa envergadura, desse tamanho, porque isso aqui ainda vai servir para o bem para muitas pessoas, como hoje o Leão Denis, tantos hoje, o Maria Angélica, que ficou também com vários centros espíritas, vários locais de atendimento,
Porque são centros que a espiritualidade computa como centros sérios. Aqui a gente não vai fazer, é o que eu falo lá no COI, a gente não quer quantidade, eu quero qualidade. Né? A quantidade depende da espiritualidade, não é da gente. A qualidade depende da gente. Então eu tenho que implantar nos trabalhos que a doutrina nos traz a qualidade que é referente a isso. Se é alguma coisa contrária a isso, nada contra. Se é contrária à doutrina espírita, nada contra pessoalmente ou qualquer coisa. Mas não cabe numa casa espírita você colocar acupuntura, colocar tarô, colocar cristais, etc., coisa e tal, porque não é o segmento da casa espírita. Nada contra. Eu já estudei tudo isso para entender e para saber, mas não é, como se diz, né, no popular, minha praia. A minha praia é essa, é estudar, é trabalhar com os espíritos que estão comungados com essa tendência, né, com esse segmento. Então, essas reuniões, né, instrutivas, uma reunião só verdadeiramente séria é quando cogita de coisas úteis, com a exclusão de todas as demais. Então, a gente não aceita. Lá, às vezes, vem uma pessoa com uma ideia de implantar isso, implantar aquilo. Eu acho que em todos os centros acontece isso, né? E a gente, com muito carinho, né, a gente diz assim, olha, o nosso estatuto, ele não preza isso, ele não reza isso, ele não permite que a gente faça esse tipo de coisa. Nada contra, mas a gente tem lugar para tudo. Então, com certeza, você vai encontrar um lugar onde você possa desenvolver, né, essa sua competência. Mas aqui a gente não pode. Né? Aqui a gente não pode. A gente tinha, né, tipo uma farmácia dentro do centro espírita, né? E aí uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, Bira, você está correndo um risco muito grande, porque você não tem permissão para ter farmácia aqui dentro. Entendeu? Você não pode ficar dando remédio para as pessoas sem receita. Né? E isso é um perigo. Mas tem lugares que fazem isso muito seriamente, com médicos, né, que não é qualquer um. Ah, fulano está com dor disso, você vai lá, a pessoa não sabe nem e pega o remédio e dá para a pessoa. Não. Lá, quando chega alguém da comunidade que precisa de um remédio, a gente pede para mas com receita. A gente só pede se tiver receita. Se tiver receita, a gente liga para a farmácia, a gente paga o remédio para a pessoa, mas não dá sem receita. Nessa semana mesmo, um senhor estava lá com tosse, o senhor não tem um xarope aí? Eu disse assim, olha, mesmo que eu tivesse, eu não ia lhe dar, né? Porque eu não sei se o senhor é compatível com a química desse xarope, vai que o senhor toma e dá um fechamento no seu glote aqui, na sua garganta, ou você tem ataque ao seu coração por algum componente químico. Olha a responsabilidade. A casa fecha. A casa fecha porque eu estou exercendo a medicina de forma ilegal. Então, a casa espírita não é para esse tipo de coisa, pelo menos para lá, para a gente atendeu isso. Agora, se tiver um médico responsável por isso, é outra coisa, né? Mas sem nós, que eu não entendo nada de medicina, não vou ficar dando... A gente gosta muito de se automedicar, né? A gente chega na farmácia, eu estou com uma dor aqui, não sei o quê, aí o cara vai lá e pega um remédio e te dá. E você não sabe nem se o teu organismo é compatível com aquela química. Você pode ter ali, piorar a sua situação, né? Vão às sessões experimentais os que queiram ver, vão às reuniões de estudo os que queiram aprender, né? Compreender e aprender. É desse modo que uns e os outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, acabei de falar, as quais vão uns aos cursos, outros à clínica. Acabei de falar isso, né? Quer dizer, se você quer estudar a doutrina espírita, você vem aqui. Se você quer aplicar a sua medicina, você vai para a clínica de medicina, né? Instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também
o estudo dos fatos. A gente faz muito isso. Todos os nossos estudos da doutrina espírita é feita em círculo. E, às vezes, alguma coisa que a gente está estudando ali naquele momento desperta na pessoa uma aflição. Então, ela pode colocar aquela aflição para fora, caso ela queira, e nós vamos ouvir. Se ela permitir, a gente vai falar, conversar sobre isso ou não. Porque, às vezes, muitas das coisas que as pessoas estão engasgadas e não colocam para fora, uma outra pessoa já passou pela mesma situação e tem alguma coisa para falar para essa pessoa. Então, a gente pega a doutrina espírita e traz para nós nos dias atuais. Então, o que isso aqui está querendo dizer para mim? Aonde se aplica no meu dia a dia? Como é que eu posso resolver minhas questões a partir do que eu entendo da doutrina espírita, né? A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incube a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, observação de tudo que pode contribuir para o avanço da ciência. Se é para estudar, a gente vai contribuir para a ciência. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles que, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se, que a elas não comparecem dominados pela tola presunção da infalibilidade. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que obtém em particular, a aceitar agradecido, solicitar o mesmo exame crítico das reuniões que receba. O concurso de qualquer médium obsidiado, fascinado, lhe seria mais nocivo do que o útil, porque nas reuniões de obsessão a gente recebe muitos obsessores, né? E aí a gente também pode ali, se for obsessores do próprio médium, porque não é o fato do médium estar trabalhando ali que ele é santinho, né? Ele também carrega com ele os seus obsessores, ele também tem as suas encrencas. Então é uma oportunidade ali dos próprios obsessores, dos próprios médiuns virem e serem doutrinados de alguma forma para ele poder trabalhar cada vez melhor. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se supusesse ao abrigo deles, pelos seus fins e pela qualidade dos seus médios. Não estará enquanto não se achar em condições favoráveis, né? A gente também pode ver lá da influência do meio, que eles falam, que remetem a gente para lá. É muito grande, né? A lição, não dá para a gente saber tudo, mas é apenas um chamariz para a gente poder, né, ir, de alguma forma, estudar. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um fez. Isso é muito interessante. Todas as vezes que nós nos reunimos, por exemplo, nós aqui, nós estamos formando um fez. E se nós estamos reunidos aqui com uma direção, com um objetivo, né, com algo que a gente quer alcançar, esse feixe se fortalece. E fortalecido fica muito mais difícil para outros espíritos que não estão nessa sintonia nos atingirem. Então, cada vez que eu estou fazendo grupo de estudo, a gente lá no centro aqui tem vários grupos de estudo. Quem não está em algum, por favor, venha, porque é muito importante que isso aconteça. Lá na nossa a gente tem 15 grupos de estudos, né? A gente não chama curso, porque não tem professor. A gente chama grupo de estudo porque está todo mundo estudando, né, ao mesmo tempo ali. Tem coordenador para que poder coordenar aquela reunião, mas não professor, né? Nós temos 3 cursos na casa, que é curso de passe, curso de atendimento fraterno e curso de mediunidade, para possibilitar
aqueles que já trabalham renovarem os seus conhecimentos e aqueles que não trabalham se prepararem para trabalhar a partir da teoria que a gente precisa para poder dar conta daquilo que a gente veio fazendo aqui na Terra. Nós não estamos aqui à toa nem por acaso. Há um objetivo, há um fundamento. Então vamos pensar nisso e vamos entrar para os grupos de estudos e estudar cada vez mais, porque é um bem que a gente faz, não só ao próximo, mas principalmente para você mesmo. Muita paz. Acertei. Agradecemos ao nosso companheiro Bira pelo seu estudo. E uma coisa eu fixei bem no final aqui que ele fala, ele convida todo mundo para o estudo, né? E no início da reunião, a gente sempre fala que o nosso SEAP tem estudo de domingo a domingo. Então, vamos agora passar para o segundo momento do passe. A gente vai solicitando aos médios que se posicionem para este momento. E nós vamos também falar com os nossos queridos internautas que, da mesma maneira que aqui na casa nós elevamos os nossos pensamentos para esse momento, para o momento do passe, em nossa casa a gente também pode, da mesma maneira, se conectar aos bons espíritos, se conectar a Jesus, para recebermos esse passe. Então vamos conversar com o Mestre Jesus, mas agora em especial com o Médico Jesus, e dizer para ele de todas as nossas dificuldades, a nível material, espiritual, físico, as nossas angústias e as nossas dores, e pedir a ele que os trabalhadores do nosso SEAP possam, através das mãos amorosas dos médios, nos trazer os fluidos necessários para nos recompor física e espiritualmente. Então, Jesus, médico querido, bons espíritos trabalhadores do nosso SEAP, e a Ti, Deus, nosso Pai, que permites esse momento, e te solicitamos então, para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus. Deus, misericordioso, infinitamente bom e justo, nos permite, nos dá a oportunidade da reencarnação para que possamos nos melhorar moralmente. Porque quando nós voltamos à pátria espiritual, nós não levamos absolutamente nada material, mas levamos as nossas imperfeições. Quando Deus nos permite a reencarnação, Ele nos permite para que possamos nos melhorar. E o ódio é um dos defeitos, uma das imperfeições que carregamos, que nos maltrata e vai fazer com que maltratemos a todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar a quem o tenha ofendido, e ele pergunta se 70 vezes. Jesus lhe responde: não lhes digo 70 vezes, mas sim 70 vezes 7. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra
é calma, plena da mansidão e caridade. Que nós possamos entender que não é com ódio que nós vamos resolver absolutamente nada, e sim através do amor, da caridade, da benevolência. O ódio faz com que nós mergulhemos nos problemas, nas doenças do nosso corpo, da nossa alma. Se aqui estamos para buscarmos o melhoramento da nossa evolução espiritual, que deixemos de lado a questão do ódio e passemos a amar cada vez mais o nosso próximo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Querido Jesus, voltamos mais uma vez ao teu coração amoroso e generoso. Mas esse momento é para agradecer. Agradecer tudo que recebemos nesta manhã. O estudo, o passe, a água fluidificada e o abraço de todos os trabalhadores do nosso SEAP. Agradecemos e te pedimos, Senhor, que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, e os nossos companheiros internautas, possamos vibrar no amor, na paz e na luz. Obrigado, querido altivo, pelo teu apoio e pela tua ajuda. Obrigado a toda a coluna de espíritos do nosso SEAP. Obrigado mais uma vez, Mestre e Médico Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, que nos criaste por amor e para o amor. E em teu nome que solicitamos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião de estudos da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. A gente tem um aviso, ou seja, 2. A nossa livraria está com grandes promoções, mas vamos lembrar sempre do Evangelho, que é uma caixa de bombom que só vai engordar o nosso espírito. Está por R$10. Quem quiser pode passar na livraria, que a nossa Cristina está lá aguardando cada um. E temos outras promoções. A Revista Espírita é uma grande promoção também. E aqueles que necessitarem de atendimento podem permanecer, que alguém irá até vocês. E a gente agradece o nosso querido Bira, que ele esteja sempre aqui com a gente.